muito carente desses encontros menores e a gente queria fazer em forma de bate-papo para contar tudo que está acontecendo aí na nossa vida e que aconteceu, na verdade, durante essa pandemia e como a gente mudou e se reinventou, né? A gente tem a honra de trabalharmos todos juntos, esses palestrantes de hoje que aceitaram o nosso convite para o bate-papo na Target Diálogos, mas esse é um bate-papo mais sobre cada um de nós, tá? É um bate-papo que vai trazer nossas experiências pessoais, como a gente está vendo que a mediação empresarial mudou, e aqui eu faço um parênteses de que quando a gente começou a mediação empresarial, a gente achava que 100% das mediações empresariais seguiriam os ritos da mediação tradicional, né? Mas hoje a gente sabe claramente que a mediação empresarial hoje ela é 99% negociação assistida, tá? Exceto nos casos de dissolução de sociedade, nos casos em que se precisa seguir mesmo o rito, mas hoje o que a gente mais faz para as empresas e colaborando com a desjudicialização, seja no pré-processual, seja no processual médio e no processual avançado, né? Porque a gente tem várias etapas para estar trabalhando a mediação empresarial hoje na Target. A gente verifica que usamos técnicas de mediação, mas fazemos negociação assistida com foco no acordo, na resolução do problema do cliente, tá? Sempre propondo alguma coisa. Então, isso não é mediação, né? Então, isso é negociação mesmo. E o que nos diferencia hoje, na visão dos nossos clientes e não nossa somente, é a qualidade da entrega nos argumentos, no posicionamento, tudo aquilo que a gente aprendeu muito na mediação, né? Então, rapidamente, eu vou passar para que cada um se apresente e conte em breves minutos quanto tempo está na mediação como um todo, e especificamente na mediação empresarial, né? E o que espera do dia de hoje? Eu acho que a gente pode começar aí pela Mercedes, tá? E aí depois o Wagner, Lilian, Simone, Vanessa e a Isabela. Acho que a Agnes caiu, mas vamos continuando. Eu sou Mercedes, bom dia a todos, eu sou carioca, já estou aqui há 40 anos só, e eu tenho uma história com a mediação desde 98, na verdade. Então, eu sou acho que a mais velhinha aqui do grupo, mas é uma experiência bem grande. E eu espero hoje ouvir de vocês que são mais jovens como é que está sendo para vocês essa situação. Para mim foi uma coisa bem interessante e daqui a pouco eu conto para vocês, tá bom? Tá bom. Wagner? Bom dia a todos, eu sou Wagner, também carioca aí com a Mercedes, apesar de 40 anos, mas continua com a alma carioca, não é isso, Mercedes? O meu contato aí com a mediação iniciou ainda quando eu estava cursando Direito, porque eu fiz alguns anos lá de conciliação junto aos juizados especiais. E aí depois fiquei um pouco distante, e aí na empresa que eu atuava, uma multinacional, a gente teve lá um projeto, e especificamente aqui na Target, em mediação empresarial aí há pouquinho mais de um ano, que é uma experiência ímpar, e eu também vim aqui para compartilhar aí algumas experiências e tudo, e aprender. Tem muita gente nova também aí, com vários mindsets e tudo, então é isso que a gente espera aí desse encontro, esse bate-papo, essa troca de experiência que vai enriquecer muito. Muito obrigado aí a todos os participantes. Então, agora eu vou passar para a Agnes. A Agnes ainda não é uma mediadora declarada, mas ela é uma advogada que facilita a atuação dos mediadores aí na mediação empresarial, né, Agnes? Exato. Bom dia a todos. Primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade de estar participando dessa reunião. Eu acredito que vai agregar muito na minha formação e enriquecimento profissional mesmo. Tem há um ano, mas um pouco mais de um ano também, que eu estou aqui aprendendo esse ramo de direito de mediar juntamente com a Target, e está sendo um privilégio, e hoje eu espero aprender mais e poder contar um pouco mais da minha experiência para vocês também. Tá bom. Lilian? Tá no mudo, Lilian. Bom dia a todos. Como vocês podem ver, eu não sou uma expert nessa área de informática. E, assim, eu agradeço, além da oportunidade da mediação, eu acho assim, muito top, porque eu sou formada em
anos, então eu estou acostumada com a forma antiga de tratar os processos. Eu acho isso uma modernidade muito grande, muito além, inclusive, do que hoje o judiciário está preparado. Eu acho essa oportunidade, por exemplo, a gente conversar, a gente reciclar, a gente ver os entendimentos, a visão que você tem a oportunidade de fazer um acordo em troca de ficar 3, 5, 10 anos no processo, é uma oportunidade, é algo necessário que a gente precisa no dia a dia. Obrigada a todos. E a Lília, só para registrar, a Lília está em Tocantins, né? Então, essa facilidade da gente estar cada um no lugar. Hoje está em Brasília ou está em Tocantins? Brasília. Está em Brasília? Ah, então ela está em Brasília hoje. Tá. Lília, mas essa só uma pessoa me perguntando aqui que quer entrar, mas o link do Simpla expirou. Tem outra maneira de entrar? Deixa eu tentar liberar aqui. Pode ir continuando. Eu vou liberar. Simone, pode ser você agora. Bem-vinda. A Simone, eu acho que é a nossa caçulinha, né? A mais recente aí na Target, mas está super destacando com uma experiência super legal. Vamos lá, Simone. Bom dia, gente. Eu sou Simone dos Santos. Eu sou mediadora desde 2015. Sou advogada também, sou paulistana. E com relação à mediação empresarial, eu tenho isso com relação à mediação e à conciliação, desde que eu fiz o meu TCC da pós em 2008, que já foi porque tudo a gente tem que levar para o judiciário, né? Então, era a politização das políticas públicas. Então, tudo que você precisa ir ao judiciário. E eu defendo a ideia de que não é necessário, que a gente pode muito bem, pelas vias normais, amigáveis da mediação, conseguir essa resolução desse conflito. E no meu estágio, sendo breve, em 2015, desde 2015, eu fiz estágio no SINP, que é o Sindicato das Indústrias, e foi muito bacana, mas pouco divulgado. E lá a gente resolvia muitas questões, até o pessoal da CGM, da Guarda Civil Metropolitana, da Zona Sul de Parelheiros, ela estava fazendo estágio lá. Então, uma coisa um minuto, pouco divulgada. Mercedes, eu já aumentei o prazo, se você quiser avisar, tá? Mas, Simone, daqui a pouco vocês vão ter mais uma rodada, tá? Pode só... Tá, mas é isso. Tá ótimo. Obrigada, gente. Imagina, a nossa paulistana, né? A Agnes e a Simone. Vanessa, você conta um pouquinho breve, depois a gente já começa a segunda rodada de bate-papo. Tem eu. Pessoal, quem? Não, tem, eu sei. Aqui na minha tela eu estou subindo, já a gente começa a entrar no assunto mesmo. Pode falar, depois a Isabela. Bom dia, pessoal. Primeiramente, Aline, quero agradecer pelo convite. Eu estou muito feliz e grata por estar aqui com vocês hoje. Confio que será uma oportunidade rica de trocas, essa equipe é maravilhosa, então, para quem está acompanhando também, vai ser uma oportunidade muito enriquecedora. A mediação eu conheci ainda quando estagiária, eu não tive durante o período acadêmico, oportunidade de atuar em empresas corporativas, escritórios, porque eu sempre atuei junto ao Tribunal de Justiça, e lá a gente viu nascer a mediação num todo, como é que um tribunal ia encarar aquilo ali, nascendo as políticas públicas, as resoluções, lá atrás, lá em meados de 2013, por aí já tem bastante tempo, né? 13. Então, termo de compromisso, né? Não tinha nem a lei de... Pois é, tudo novo para todo mundo, para a gente que estava dentro do tribunal, para as empresas, para o consumidor. Então, desde então, hoje, como advogada, eu também levo isso para a vida, e com a mediação empresarial é um novo desafio, né? Uma mudança real de mindset, tem que ser mais inovadora, a gente tem que usar de todas as técnicas para conseguir alcançar o resultado positivo em tempo realmente adequado para o tratamento daquele conflito. Então, vai ser muito bom a gente poder trocar um pouco mais de experiências hoje. Obrigada. Perfeito. Isabela, bem-vinda, diretamente de Ribeirão Preto, né? Vamos lá. Exato. Bom dia a todos. Queria agradecer especialmente a Aline pelo convite. Eu estou muito grata, assim, e super ansiosa para estar aqui hoje. Ouvindo vocês falar assim, da experiência de vocês, há quanto tempo que vocês já estão na mediação.
Eu fico um pouco intimidada, eu confesso, porque faz 2 anos que eu estou em contato com a mediação empresarial. Eu, quando saí da faculdade em 2016, eu entrei para estudar para concurso, eu queria magistratura, e acabei fazendo curso de capacitação de mediação para ganhar hora atividade, mas eu me encantei, e eu vi que esse empoderamento das pessoas terem esse direito de escolher mesmo o que querem, fazia muito mais sentido para mim. Então, enveredei para a mediação completamente. E faz 2 anos, então, que eu tenho essa experiência em mediação empresarial, mais focado para o bancário, assim, de cooperativas, cooperados, e na Target desde o ano passado, e tem sido um crescimento, assim, eu aprendo a cada gerenciamento lá, cada caso que eu coloco é um aprendizado diferente. Então, queria agradecer também a Target por estar me ensinando tanto. E é isso. Obrigada, bem-vinda. Eu vou começar uma segunda rodada com vocês, já direto no tema, né? Então, quem já fez várias lives comigo já me conhecem que eu gosto de provocar, né, Mercedes? E participo bastante. Então, a gente vai fazer o seguinte, eu vou passar para a Lília, trazer primeiro uma visão do advogado na mediação. Então, hoje, o projeto que a gente tem de mediação empresarial, a gente entrega para os nossos clientes 2 etapas, se for do interesse dele. A primeira é focada mesmo no desenho de solução de conflito para ver por que aquele caso deve seguir para defesa ou para acordo, tá? Então, a gente ajuda desde a criação das políticas e aí contar um pouco qual que é esse olhar que hoje você, além de outras tantas coisas que você faz, inclusive na mediação, Ilha, o que você faria diferente, como foi essa mudança nesse projeto específico da Target, que está com a gente já há mais de 1 ano, como que é isso para você? Conta um pouco aí como isso foi na sua vida e está sendo ainda, né? Que você está super parceira aí com a gente ainda. Eu agradeço. Eu acho que é uma inovação enorme. É uma inovação porque nesse decorrer de 1 ano, a gente vê cada vez mais a necessidade de ir se inteirando das mudanças nas decisões, nas mudanças do acompanhamento, inclusive na segunda instância, na terceira instância, porque eu acredito que pelo volume que o juizado trabalha, às vezes, muita coisa passa no geral, e aí a análise melhor, mais criteriosa, ficaria na segunda instância. É interessante observar que a política da empresa, quando ela coloca a condição de fazer o acordo, é muito mais prático. E a posição, tanto das plataformas que a gente usa, ela dá uma condição de fazer algo mais livre. Ela dá a condição para o mediador fazer um acordo efetivo, um acordo que é econômico para ambas as partes. Perfeito, muito bom, Lília. Eu vou passar um pouquinho para a Vanessa, para ela contar esses 2 lados, e aí eu vou fazer Vanessa e Wagner, e aí depois a Agnes, para você contar um pouquinho de como a gente começou simplesmente na mediação empresarial e trazendo, eu gostaria que você fizesse um paralelo de como era antes, o que a gente achava que era mediação, e eu tenho uma experiência com a Vanessa desde 2013, inclusive, no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, por uma empresa que eu trabalhava. O que a gente tinha lá do que a gente tem hoje, Vanessa, eu acho que esse paralelo para quem está nos assistindo, eu acho que faz bastante sentido a gente compartilhar, tá? Esse lugar que você ocupou aí hoje está nos ajudando, inclusive você faz até essa mediação e também é advogada hoje, né? Acho que podia trazer esse paralelo. Sim, com certeza. É muito interessante esse ponto, porque, assim, se a gente comparar o cenário da mediação, hoje, aqui no Brasil, nós ainda somos um bebê. Lá fora, em outros países, a gente já tem a mediação em patamares muito mais elevados, até enraizados culturalmente. A gente já tem mediação na própria área de família feita por robôs, o que ainda está bem distante da nossa cultura. Mas nós já avançamos muito, o que é muito positivo, porque quando tudo começou lá atrás, não era só ausência de legislação específica para a gente poder atuar com mais segurança nesse sentido, mas era a falta de credibilidade mesmo, a falta de conhecer o Instituto, de confiar de que ele
pode realmente fazer a diferença. Então, nós tivemos grandes avanços, começou lá com a resolução 125 do CNJ, depois veio o Código de Processo Civil também, dando esse poder, né, estabelecendo os sejusques, criando as câmaras de mediação privada, trazendo essa figura do mediador, do conciliador, do negociador, enfim, esse terceiro imparcial, que é o facilitador ali do diálogo. Então, nós crescemos bastante nesse sentido, o que é válido, porque quando a gente observa o cenário que nós temos, com o número de demandas anuais absurdas, é um número muito expressivo. E quando a gente, na prática, vai lidando com isso, a gente vai conhecendo, a gente vê que o diálogo, né, quando você consegue desenhar aquele conflito, entender realmente qual é a causa daquele problema, que você quer manter aquele relacionamento com aquele cliente, com aquele consumidor, né, nesse viés mais empresarial. Então, é muito rico, é muito bom, porque a gente consegue resolver em pouco tempo, algumas vezes até fora da judicialização, em muitos momentos, como a gente vê no nosso dia a dia, na fase inicial ali do processo, ou seja, nem teve a sentença ainda, mas as partes já estão conseguindo se manifestar, uma apresenta uma proposta, olha, eu entendo que com as provas aí que a gente tem, né, do conhecimento dos fatos, que é isso, aí a outra parte também que está com o poder, que está com a voz dela ali ativa, que ela se sente acolhida, ela se sente, como é que eu posso dizer, valorizada por aquela empresa, ela consegue se expressar e assim a gente vai trabalhando, vai conhecendo e... Perfeito. Eu acho que é isso. Essa parte da tecnologia facilitou muito. Hoje a gente consegue fazer isso online, Sim. Seja por mensagem, por e-mail, por aplicativo. Então, a tecnologia trouxe esse benefício para a gente, é muito bom. A gente ganhou tempo, Sim. economizou, né? Então, eu vejo hoje a mediação como um caminho sem volta. São novos tempos e a gente, como advogado, tem que se livrar dessas amarras conservadoras, do conflito a qualquer custo, e muito pensar bom. Realmente o que é bom para o cliente, né? Seja ele o consumidor final, vamos assim dizer, ou a própria empresa que lida ali com diversos, um número expressivo também de clientes e que não quer perder aquele indivíduo, quer tratá-lo com forma respeitosa. E isso é muito interessante de ver, isso anima, sabe, quem trabalha Sim. com direito, é muito bom. Perfeito. Eu vou pedir para vocês, você acabou respondendo várias outras perguntas que eu vou fazer depois. Eu vou direto na Agnes, para fazer o seguinte, para quem está assistindo, eu acho que a gente tem que dar 2 recortes e é a entrega que eu quero fazer hoje, que é 2 pontos. Primeiro, Agnes como advogada e hoje trabalhando numa câmara de mediação. Eu acho que gera uma oportunidade de um dia a dia do advogado, dessa oportunidade. Eu queria que contasse um pouco para você o quão diferente o advogado tem que ser para trabalhar numa câmara de mediação, que eu acho que é o que faltou um pouquinho na Van, mas ela faz esses 2 cenários. Como que é para você, Agnes? Conta para a gente. Então, é muito enriquecedor, né, tudo isso. É novo para mim, igual a Isabela comentou. Sou bebê aqui nessa área, comparado ao conhecimento de vocês, mas, assim, mudou muito, né, minha visão profissional, principalmente, porque antes, primeiro conflito que a gente tem, a gente já pensa, vamos entrar no judiciário, vamos ingressar com uma ação judicial. E hoje em dia, já trabalhando nessa área, que já tem uma ação judicial no caso, e a gente faz a mediação, porque isso desjudicializa muito o judiciário. Então, isso facilitou muito a minha mente, até em casos pessoais, eu penso, não, por que não tentar mediar antes de ingressar com uma ação? E aí, na prática, eu acho que sua visão de advogada antes e na prática hoje, voltada à desjudicialização de um processo em andamento, né? Como que isso mudou, né? Qual viés, o que a Agnes, advogada de antes, e a Agnes agora advogada, que garante um acordo com segurança e uma baixa de provisão para os clientes? Qual esse viés? O que você sente de diferente aí? Como que foi esse mindset aí, essa mudança? Foi muito importante, né? Eu acho que quando a gente consegue ver em números, né, como você passou para a gente no final do ano, o que acontece em números para uma empresa é muito importante. Aí você quer fazer mais, você quer se dedicar mais, porque você sabe que aquele cliente está sendo beneficiado. É claro que esse é o nosso objetivo, né, beneficiar o cliente, claro que nós também somos beneficiados nesse sentido, mas é muito importante porque essa visão, assim, de advogada,
de resolução mesmo do conflito. Que eu acho que a gente usa muito, né? E aí eu vou ouvir um pouquinho o Wagner, dessa criatividade, né, Wagner, que é o que a gente sempre fala. E isso depois a gente vai ouvir a Simone, a Mercedes e a Isabela, que são exclusivamente mediadoras e que atuam de uma maneira brilhante nessa criatividade. Eu acho que o Wagner é um que sempre nos provoca, por que não, né? Eu acho que a gente recebe casos super difíceis que naturalmente a gente nem teria como fazer acordo, né? E aí eu queria contar, assim, como que para você foi isso, Wagner? Sair na verdade, você rodou várias coisas, né? De mediador, depois na área de ouvidoria de uma grande empresa, e aí agora entrou como advogado e já logo mediador, e você ajuda nessas duas pontas. Como que é? Eu queria ouvir o olhar advogado, na verdade. Então, Aline, na verdade, é um advogado anterior a essa mediação, a tudo isso que a Vanessa e a Agnes bem colocou, e um advogado agora, um advogado atual, que ele realmente busca essa mediação. E, na verdade, é um caminho, é um caminhar sem volta, como foi mencionado. E, na verdade, é um caminho que não é um ganha e o outro perde, é um caminho que ambos estão ganhando. Sim. Essa baixa de provisão para a empresa, esse resgate desse cliente, a valorização da marca, são pontos muito positivos para a empresa. E, por outro lado, a gente tem um cliente que ele quer ser ouvido, que ele quer ter uma solução mais rápida. A gente passa aí por todos os dias nesses processos aí que já estão em tramitação, uns no início, em fase inicial, mas outros não, que ficam ali aguardando, às vezes, uma sentença por muito tempo, e aí não vem uma sentença do jeito que ele gostaria. Então, naquele momento, quando você aborda ele em situações que você pensa, não, esse caso aqui não vai ter a solução, ele não vai aceitar, por tudo que você já analisou ali daquele processo. Naquele momento, quando você chega, conversa, explica para ele, diz para ele quais são os ganhos que ele também vai ter, que é uma solução imediata do problema, pode até não ser o que ele esperava, mas é uma solução também que vai colocar em equidade aquela situação. Sim. E até mesmo a continuidade daquele cliente naquela empresa, mesmo com aquele problema tendo acontecido, é muito grande. E aí a gente precisa usar realmente a inovação e tudo, porque ele vem com uma carga muito pesada, emocional. Né? Isso. E aí, quando você liga, é exatamente o que ele fala. Nossa, pelo menos teve uma pessoa dessa empresa que ligou e tudo. E aí você ouvia aquela parte dele ali. E aí, naquele momento que ele já desabafou, que ele contou para você ali, você poder, naquele momento também, mostrar para ele qual é o outro lado também e apresentar uma solução, é fantástico, é muito bacana. Simone, você que acabou trazendo uns fatos essa semana, que a Simone tem se destacado, que a gente tem premiado ela com casos que não são de prêmio, né? São de desafios, né, Simone? E a gente vê esse olhar, assim, trazer um pouco dessa sua experiência, que você tem bastante fora, mas eu acho que especificamente nesse momento, mediação empresarial target, você trazer aí as dificuldades e os desafios que tem tido, porque tem virado casos que a gente realmente nem acreditava, né? Se você olhar, como o Wagner colocou, friamente, muito esse desafio tem na hora que vocês estão analisando também. Será que esse caso vai... E a gente se permite ser criativo e passar para vocês condições para atuar. Então, compartilha com a gente, Simone, como tem sido isso. Bom, gente, eu recebendo os casos, né, para tratar, está sendo um desafio muito grande, e indo no raciocínio do Wagner com relação ao ligar para aquela pessoa, ligar para aquele cliente, o que eu entendo? Aquele consumidor, ele pensa assim, poxa vida, alguém me ligou, alguém me ouviu. Se alguém tivesse me ouvido antes, eu não teria ingressado com a ação. No primeiro momento, ele vai falar, eu não quero nem ouvir falar dessa empresa. Eu não quero ouvir falar em acordo. No entanto, a gente espera, a gente escuta, a gente ouve, a gente se coloca no lugar do cliente, usando, né, da empatia, deixa ele se acalmar. Amanhã ele vai te ligar. Ele vai falar, olha, obrigado por você ter me ligado, e ele vai acabar sendo seu amigo. Eu tenho vários consumidores, vários autores ou vários réus que ainda me mandam mensagem. Eu sou advogada, às vezes eles me chamam de doutora ou mesmo de Simone. Simone, você pode me ajudar nessa causa? Então, o que eu percebo como mediadora, vamos dizer assim, que as empresas elas estão muito cruas ainda com relação à ouvidoria.
E se nós tivéssemos mais engajamento das ouvidorias, dos saques, as demandas iam ser muito menores, muito menores. A gente vai abordar isso numa segunda rodada. Eu vou passar, então, para a Isabela, e aí, Mercedes, se prepara para já engatar nesse negócio de atendimento, porque aí a gente já abre uma segunda rodada, você já responde as duas. Isabela, você como nossa novata, mas não é tão nova, porque a Simone agora é a caçula, a Daniela, que também está aí. Isabela, você que veio numa primeira conversa muito mais com outros tipos de mediação, mas não da forma que a gente faz aqui, é um desafio, né, que hoje a gente é focado bem em mediação empresarial, para clientes judicializados, que é um super desafio. Como é que tem sido isso? Como que você já evoluiu? O que você faria diferente nesse quase um ano aí? Na verdade, já estão mais de 7 meses, já que está com a gente. Como que tem sido? Conta para a gente um pouco aí do seu sentimento nesse momento aí para a gente. Bom, na verdade, quando eu entrei foi um desafio muito grande, porque eu estava iniciando com aquela mentalidade, aquela fome, né, de vou praticar mediação. E, na verdade, eu tive que ir me adaptando e entendendo que eu tinha que flexibilizar um pouco essa minha vontade de realmente correr o rito da mediação, usar todas as ferramentas e olhar realmente para o que eu tinha na minha frente, que era uma negociação assistida e que não daria para usar todas as ferramentas, e sim saber escolher qual ferramenta em qual momento. Então, assim, olhar realmente individualmente para cada caso, né? Então, esse foi meu primeiro desafio, assim, que eu acho que eu ainda tenho que superar um pouquinho. Tá aí, super bem. E a outra pergunta era o que eu faria diferente, né? Isso. Eu acho que eu intensificaria, como a Simone colocou muito bem, essa questão de humanização. Eu percebia que pela plataforma ou só uma mensagem automática, parecia que a pessoa estava conversando com um robô. E quando a gente parte para um olá, nome da pessoa, tal, isso muda a forma do outro olhar, né, para a empresa e para a situação. E aí eu tenho buscado agora mais pelo WhatsApp, ligação, eu mando áudio, porque eu acho que isso aproxima também. Então, eu acho que essa intensificar a humanização, né, no procedimento. E eu acredito que também reforçar a atitude de, olha, muito interessante estou muito otimista nesse acordo, muito interessante você partir para esse lado, né? Então, a gente realmente estimular os advogados, as pessoas a negociarem, verem que realmente isso traz benefício, né? Tanto em ganho de tempo, ganho de dinheiro e ganho de, ou melhor, não perder tanto, né? Como acontece no judiciário, ter esse risco, essa dúvida do que vai acontecer. E é isso, assim, eu gosto de esclarecer nos contatos o meu papel. Então, eu sempre coloco o meu papel. E é isso. Gente, algumas pessoas estão com problema, é a primeira vez que eu faço no Sumpla Streaming, mas eu queria só que eu queria só contar uma coisa para vocês. Se as pessoas tivessem feito o cadastro, a gente está com 18 pessoas aí, se tivessem feito antes, daria, que a gente acaba se acostumando que essa live seria transmitida online. O que tinham me passado orientação é que eu conseguiria mandar pelo chat para vocês o link direto, que é esse link que eu mandei, só que me parece que ele não está entrando. Eu consegui entrar, só que eu não sei onde é a prova. Então, na verdade, eu peço 1000 desculpas, vai ficar gravado, tá? A gente está passando já por uma rodada vou ouvir a Mercedes agora, e a gente passa por uma rodada já final, para a gente deixar algumas coisas de pensar para um próximo encontro, porque eu acho que lives muito longas as pessoas não ouvem, a ideia é que isso vire até um podcast de dicas de mediadores, de experiência e do que eu faria diferente, tá? Então, eu peço super desculpa e eu espero que essa não atrapalhe a gente, tá? Então, eu vou passar para a Mercedes, e aí, Mercedes, conta um pouco o que você faria diferente desde que a gente começou o relacionamento Mercedes-Target, em vários desafios que a gente já teve, e depois já emendando um gancho para o que você sabe que eu me dedico muito, e a gente já fez live sobre isso, que é o empoderamento da ouvidoria. E aí o Wagner vai contar a nossa experiência, de onde a gente se encontrou, né, que foi exatamente nisso. Então, Simone, as empresas, muitas já se preocupam, tanto que eu conheci o Wagner
ministrando treinamento numa ouvidoria que ele trabalhava, e já trabalhei com várias ouvidorias aqui na Target, mas ainda tem muito para se caminhar. Então, Mercedes, é com você, é uma querida, né, está com a gente há bastante tempo, acho que você é a primeira de todas aqui, e é uma referência para a gente, e pode contar um pouco aí o que você faria diferente. Bom, Isabela, você não falou nada diferente do que eu pensava. A Aline sabe disso. Como que eu vou fazer uma mediação sem ver a cara da pessoa? Foi a primeira pergunta. Foi difícil. Né? Então, eu tive que me adaptar a isso e fui fazendo. Eu acho que, assim, todo mundo fala novo normal. A gente não tem novo normal, a gente tem mudanças todos os dias, né? E essas mudanças vão enriquecendo o nosso trabalho. Eu tenho falado muito com todos os advogados, mais do que com os autores, e tem sido assim bem tranquilo, porque eles entendem o meu papel dentro dessa estrutura. Não sou eu que decido, entendeu? Então, eu uso muito uma frase assim: doutora, não pode melhorar um pouquinho? Eu prometo que eu vou tentar, eu não prometo que eu vou conseguir. Mas isso já deixa as pessoas muito mais relaxadas. Então, assim, de repente, eu estou conversando com a advogada, doutora, ontem eu não respondi porque minha avó morreu, aconteceu isso de verdade. Eu não pude porque eu tive um problema com a minha família. Enfim, são pessoas como a gente. E isso me dá muita tranquilidade, porque você está falando pessoa com pessoa, né? Então, eu acho que a coisa funciona, a gente vê gente estranha nesse meio, mas eu tenho uma escola anterior, que aí entra no que a Aline falou, de atendimento. Eu trabalhei muito tempo com área de atendimento. Então, por exemplo, eu não deixo ninguém sem resposta. Não deixo. Eu entro de manhã, eu acordo, já entro no justo, já deixo aberto o dia inteiro, entendeu? E vou, cada vez que eu venho aqui nesse quarto, estou fazendo, eu vou lá pesquisar. Eu acho que é isso que mais incomoda as pessoas, é não terem o retorno. Então, assim, o que eu vejo, o que eu faria diferente, eu acho que eu não faria nada diferente, eu faria cada vez melhor o que eu estou fazendo. Tá? Então, é isso que eu estou vendo. E gosto de ouvir vocês, porque também tenho a experiência mais recente do que vocês trouxeram. Eu gostei da Isabela dizer a dificuldade dela, porque eu também tenho, viu, Isabela? Sim. E aí um ponto bem importante é que a gente tenta, na medida do possível, trabalhar essas dificuldades com vocês, né? Porque o empurrãozinho que a pandemia deu, tem até um artigo que eu escrevi sobre isso, que foi exatamente essa mudança de mindset, porque antes, mesmo na mediação empresarial, pessoal, a gente fazia algumas coisas online, a gente marcava algumas sessões, elas ainda eram poucas. Mas aí a gente vê que o Online Dispute Resolution, ele é sim o telefone, ele é o e-mail, e ele se tornou o grande protagonista dessa pandemia e dessas nossas carteiras de negociação assistida, o WhatsApp, né? E o WhatsApp que traz segurança, o WhatsApp que traz proximidade, porque você está gravando áudio, e isso é muito legal, Isabela, porque o cara está sentindo que você é viva, que você está lá. A gente tem um apoio de gestão de uma plataforma de mercado que nos ajuda muito, mas a plataforma tem uma parte de inteligência artificial que é extremamente relevante para o início do nosso trabalho, mas que depois ela é humanizada. A gente não tem robô aqui, né? A gente não abre mão disso, e a gente aceita uma primeira mensagem, e olhe lá, porque eu tenho tantos vídeos, a Mercedes é uma que não usa nem a primeira mensagem da plataforma. E está tudo bem, porque a plataforma, na medida em que vocês assumiram o protagonismo daquele caso e a importância para entrar em contato com aquele cliente, a plataforma só é um meio para vocês, tá? Um meio que pode ser lá online e a gente não perde a oportunidade, né? As pessoas estão ansiosas por um contato, tanto que a gente vê que as pessoas que às vezes dão detrator, é porque vocês demoraram uns 10 minutos para responder, né? Vocês estão conversando e vocês foram buscar um apoio, a pessoa já dá detrator. E tá tudo bem, porque isso, sabe o que isso traz para a gente, como gestão estratégica do negócio? Traz, as pessoas estão ali, elas querem esse contato, elas estão vivas e elas buscam resolver seus problemas, tá? E que lugar social que a gente ocupa nessa desjudicialização, né? Muito se fala disso, mas eu acho que é um lugar social. Então, eu provoco sempre vocês, e não sempre de uma maneira dócil,
e gentil, mas a gente tem meta também. Então, a negociação assistida nos permite ter metas e atender cada vez mais os nossos clientes, mas não esquecendo da nossa essência, que é de atendimento de qualidade, como a Mercedes vem trabalhando há bastante tempo, ouvir, ser empático, aguentar, como a Simone, as meninas, todo mundo tem uns e-mails mal criados, tem um, por que você nunca me ligou? A gente estava trabalhando uma carteira de processos antigos, você está falando de um processo de 2016, você tem coragem mesmo de me ligar? Só que tem pontos controvertidos, tem obrigação de fazer impossível, e aí cabe a nós usarmos todo o nosso conhecimento de mediação, de advogado novo, do soft law, que as pessoas adoram falar, e é verdade, é um advogado que é criativo, é um advogado que é um designer de solução de conflito, né, que vai facilitar o diálogo, mas com conhecimento, a gente tem preparação. Então, o mais importante da figura dos advogados, da Lilian, da Agnes, da Vanessa e do Wagner, quando eles estão nessa postura, é de viabilizar e de criar para o cliente. Nossa, já pagou o processo, mas tem uma obrigação de fazer impossível, que a gente não sabe o que vai dar, que está pendente de julgamento. Por que não finalizar? Por que não tirar esse caso do judiciário e deixar o tempo do juiz para outras coisas mais importantes? Todos os casos são importantes, mas na medida em que tem uma dúvida crucial, por que não ajudar a que isso seja respondido de uma maneira melhor? Então, acho que esse é o nosso grande desafio, é o desafio que a gente tem como empresa e como um desafio social, né? E aí, eu vou rodar a última pergunta para a gente já caminhar para o encerramento. Aline, só para falar uma coisa que eu acho importante, quando a gente é bem avaliado, claro, adoro ser bem avaliada, mas eu acho que é uma resposta do seu trabalho. Sim. Se você conseguiu fazer com que a pessoa se motive a responder, para mim, eu acho que funciona muito bem. É o meu termômetro. O fato dele entrar em contato e conhecer, né? Quem é vocês? Quem é o advogado? Nós somos um meio. A gente trabalha em parceria com os escritórios, auxiliando as empresas, técnica e com qualidade, a conseguir fechar mais acordos e colaborando como um todo com todo mundo, na verdade, com as partes, com o judiciário, com todos os stakeholders que estão envolvidos nessa nossa mediação empresarial. Então, a gente tem um papel fenomenal, então, muito importante isso. Aline, sobre essa pergunta, né, o que eu faria de diferente, eu acho que é muito importante para nós, advogados, né, ter a possibilidade de estimular os nossos colegas a ingressarem na mediação, porque muitos deles, eles não são adeptos ainda, né? É algo novo que muitos ainda não utilizam, e tem muitos que são mais antigos, né, na profissão, e ter esse contato, porque já a gente não tem mais contato físico. Então, exatamente isso que a Isabela falou, mandar um áudio, fazer algo mais pessoal, traz muitos advogados que se interessam a mediar, porque e até nos procuram depois. Tem resistência, né? Exato, e é a qualidade de vocês, que aí é um trabalho super de equipe, Agnes, que quem permite, você, a Lília, principalmente, que permite a Isabela, o Wagner e a Mercedes fazer uma boa negociação e mostrar o quão aquele advogado é importante e aquele caso é único, são os resumos. Por que vocês acham que a gente investe tanto nessa qualidade, a gente exige tanto de vocês? É porque eu quero que quando a Isabela vai lá falar, cara, que ela tenha tudo na mão dela, que a Simone, que a Mercedes, ela saiba onde ela pode chegar, mas mais que isso, ela conheça e ouça o cliente. Então, é essa mudança de mindset que eu convido os advogados, e eu acho que vocês, continuando fazendo esse excelente trabalho que a gente vem fazendo na Target, a gente vai conseguir, sim, fazer com que uma sementinha seja plantada, porque uma experiência positiva de um advogado, que hoje a gente tem 30% são advogados, a gente acaba conseguindo mudar um pouco isso, muito legal. E é muito importante também essas recorrências, né? Então, eles têm mais de um processo, tem vários processos. Então, se o mediador consegue tratar ele bem, ele vai querer fechar mais acordos. Que é o que tem acontecido, né? Lilian, o que você faria diferente? O que você vê desse momento? Bom, eu acho, primeiro, que efetivamente a mediação administrativa, que é essa que a gente faz, pelo menos em Brasília e em Goiás, é o que realmente funciona. E os juízes acolhem, justamente por essa interação. A gente sai do papel, às vezes a gente tem aquela questão de interpretação, nem sempre o que eu escrevo, ele é interpretado pela outra parte da pessoa. Como eu faço interação, pessoa, eu mostro
gente, eu falei, gente, vamos fazer um acordo, porque tem pedidos que, tipo assim, a pessoa só quer o cancelamento, ou seja, ela só quer a atenção. Sim. Quando você acolhe a pessoa, você vê efetivamente que muita coisa é simplesmente um acordo, né? Sim. Então, eu acho que o diferente não é nem o diferente, eu acho que a gente implementar cada vez mais esse acolhimento. Olha, eu entendo o que é que você quer, só que tem uma limitação, a empresa ela pega um volume maior, mas eu entendo o que você está querendo. Vamos tentar entrar num acordo, vamos tentar entrar no equilíbrio, no meio termo. Eu acho que não é nem igual eu falei, não é diferente. É cada vez implantar mais a humanidade. Perfeito. E a gente tem realmente uma efetividade maior de acordo. Muito bom, obrigada. Simone, o que você faria? Tem alguma coisa diferente? Eu me sinto obrigada a melhorar sempre. Sim. Então, eu sempre preciso melhorar e tenho o cuidado de procurar ser o mais simples possível com as pessoas, para eles se sentirem acolhidos, como a Mercedes falou. Legal, muito bom. Vanessa? Essa pergunta, Aline, ela provoca a gente em esferas até que vai para o nosso lado pessoal. Gente, o que eu faria diferente, sabe? Sim. Porque a mediação é uma coisa que entra na nossa vida profissional e que reflete na nossa vida pessoal. A gente muda como pessoa, né? A gente busca melhorar como seres humanos. A gente pensa, eu vou criar uma empatia, um tratamento mais assertivo com aquela pessoa, e quando a gente se enxerga como ser humano, a gente está tentando fazer isso no nosso dia a dia, fora daquele cenário profissional. Então, o que eu faria diferente, e eu fiquei pensando nisso, assim, angustiada, falei, gente, porque são muitas coisas, né? A gente tem essa ânsia de melhorar, de contribuir mais, e a gente viveu um período muito difícil, pandemia, um novo cenário, de repente a gente estava em casa, então o que eu faria diferente era o quê? Encarar a tecnologia não como uma inimiga, porque eu também tive essa dificuldade, como é que eu vou mediar, negociar com uma pessoa através disso aqui, gente, é frio, como é que eu vou conseguir tocar essa pessoa, sabe? Como é que eu vou conseguir mostrar para ela que eu também sou humana, que eu quero ouvi-la, que eu quero realmente criar um rapport ali de qualidade, sabe? Então, assim... E se você está ali, né? Porque eu acho que o mais... Exato. Eu gosto, muito interessante. Fez parte até da escolha dessa plataforma, a facilidade de que, se você estiver online, você consegue falar online, você se sente acolhida. Mas sente muita dificuldade que vocês trazem, que eu acho que a gente tem que também mudar o mindset do advogado, de desconfiança. Hoje, isso é ruim, qualquer link pode trazer. Então, essa eu acho que é uma dificuldade, né? Então, talvez, o que eu, na verdade, faria diferente é talvez trazer mais clareza e ser uma porta-voz dessas tecnologias, talvez. Esse é um mindset que eu vou começar a trabalhar isso. Porque, na verdade, a gente tem que passar confiança para o advogado. Então, quando ligar, talvez acrescentar isso. Mas muito bom, Van. Isabela? Agora você me pegou, Aline, porque eu já vim pensando, humanização e a questão de estimular, né, e disseminar um pouco mais essa cultura de mediação, de desjudicialização, né? E eu acredito que a gente, como mediador, se desenvolver, né? Então, fazer cursos, estar sempre ligado, conectado, e realmente esse paradigma aí tudo bem que o presencial, por tanto tempo a gente ficou sem, mas o online veio mostrando para a gente que ele veio para ficar, e não tem problema usar o híbrido, usa de presencial quando der, mas usa também o online sempre que possível, porque ele agiliza mais ainda, né? E a gente descobrindo essas maneiras de estar sempre se mostrando presente, olha, eu estou aqui, eu estou te ouvindo, eu acho que isso diminui um pouco a desconfiança, né? Então, é isso. Sabe que esse online híbrido, eu fiz uma segunda-feira, eu participei de uma que eu estava com 4 pessoas presenciais, inclusive eu, e eu tinha uma parte que era o principal interessado, que foi quem procurou a mediação online,
mas numa qualidade super boa de acesso, que eu acho que isso que a gente tem que garantir nesses híbridos, e ficou um recado para mim, porque onde eu estava, eu fui na empresa, acabou que a conexão não era boa e eu acabei fazendo no meu 4G, então você tem que estar pronta para colocar o celular num lugar bom, aí eu não pode ter fone, porque eu estava com 4 pessoas, aí na tela aparecia o vídeo, no celular aparecia o som, gente, foi... Mas tem que estar tudo combinado. E a pessoa que estava do outro lado, igual a Lili, ela estava com um pouco de problema de conexão, né? Porque ela está num lugar que não está tão bom. Mas a gente tem que se preparar para isso e até renunciar. Eu estava a ponto de falar, não vamos ter mediação, porque está tudo muito tirando a atenção das pessoas. Isso cobrou de mim e do Renê, que era o mediador, uma atuação muito desgastante. A gente saiu de lá, assim, parecia que a gente tinha passado um caminhão. A gente fechou o acordo, foi perfeito, era um negócio que estava se arrastando por vezes, com um problema bem complicado de um cliente nosso há bastante tempo, mas, gente, todo esse cenário, então a gente tem que muito tomar cuidado, e a gente falava isso muito, né, Mercedes, lá atrás, quando preparar para mediação online. Então, o híbrido, Isabela, eu estou gostando, mas a minha primeira experiência do híbrido grande, porque o híbrido com 2 pessoas, tudo bem, mas eu tinha presencial, eu tinha 2, 3, 4, 5 comigo e 6 com o Renê, então, numa sala, ok, e aí eu tinha 2 online em lugares diferentes, com conexões diferentes. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, na própria sala, eu distribuí 3 notebooks para as pessoas ficarem se vendo também na tela, que nem nós estamos aqui. Então, essa foi uma sacada que eu tive na hora, eu não tinha pensado, eu achei que, eu chegando para frente no notebook, que pegaria a sala inteira, e aí a gente fica mal acostumada que na TAG a gente tem uma câmera enorme que pega todo mundo, e aí eu não tinha lá. Então, aí você vai aprendendo, né? Então, o que eu faria diferente numa mediação híbrida é garantir antes o acesso de todo mundo, porque a gente não conseguia ouvir uma parte, e ele não tirava a máscara porque ele estava no trabalho. Gente, olha, ainda bem que deu certo, porque as principais pessoas estavam com boa conexão e o decisor estava comigo, né? Mas eu vou confessar para vocês que a tecnologia de todas as pontas foi utilizada para isso. Então, eu faria diferente, é esse teste que a gente fazia lá atrás, né, Mercedes? Antes da sessão, a gente explicava quanto tempo vai durar, e eu, assim, na hora, eu e o Renê, a gente nem fez essas ressalvas, porque eu poderia cancelar. Ó, alguém não está conseguindo, vamos suspender a mediação. Mas a gente não falou que podia acontecer isso no começo. Então, as pessoas estavam lá para extravasar, para falar, e de repente falar, não, a gente fez tudo isso, a gente está 3 meses para marcar. Quando a gente conseguiu, eu vou falar que não vai dar por tecnologia, então é um ponto da gente também, se eventualmente fazer, relembrar que o híbrido precisa ter os cuidados e combinados, que na verdade eu achei que ia ser tão natural e não foi. Então... É verdade, Aline, eu adorei você colocar isso, porque eu nunca fiz no híbrido nesse sentido. Sim. Quando eu e foi o híbrido grande. Híbrido grande eu achei bem desafiador. Quando eu falei no híbrido, eu até vou usar aqui uma ferramenta de esclarecer aqui, de checagem do que você ouviu, né? Mas Sim. Quando eu falei híbrido, eu pensei mais assim, em uma situação eu uso o online, em outra situação eu uso o presencial. Não, eu pensei o híbrido tudo. O híbrido nesse sentido, eu nunca tive uma experiência e foi muito legal você trazer isso, assim, eu acho que realmente tem que estar combinado antes. Porque agora as pessoas estão voltando para o escritório, então teve um caso que vocês sabem que eu faço alguns, que o advogado tinha vários casos, a gente reuniu, fizemos, até acho que foi com o Wagner, e aí o advogado, ele queria ver a gente, né? Então, a gente fez, só que eram 10 casos, e isso pode ser possível, desde que o advogado queira. Normalmente, ele quer um para experimentar se a gente está bem mesmo, se a gente está querendo resolver, né? Mas isso é legal, a gente pode ter essa possibilidade, tá? E aí, esse híbrido que eu estou falando, então, são 2 híbridos, mas que está tudo certo, e são experiências mesmo, e o que eu faria diferente era não esquecer Mercedes, que a gente falava tanto lá atrás, eu falo a Mercedes porque a gente deu treinamento no TRF disso, eu acho que a Mercedes talvez lembre também, de falar para as pessoas, chequem, façam combinados, que a mediação online pode não ter acesso, se cair, eu vou esperar quantos minutos, eu tenho um celular próximo? Tenho, mas a gente antes não queria para não ter outras pessoas envolvidas na mediação, mas hoje, se eu não tivesse meu celular, eu não teria feito. Sim. Então, aí é um desafio, né? Outras pessoas estão perto, não, que era o desafio que a gente teve lá atrás, quando começou, né, Mercedes? A pessoa não fala... Nunca pensei nisso que você está falando, do híbrido, minha cabeça é igual a da Isabela. Um dia eu estou na internet, outro dia eu estou pessoalmente, agora as 2 coisas ao mesmo tempo, realmente... Ao mesmo tempo e com condição. Ter um treinamento bom sobre isso para... A gente pode explorar um pouco mais e deu super certo, mas aí a gente tinha 3 computadores, né?
e aí os computadores não plugavam por questão de segurança da empresa, e que também foi uma coisa que eu acho que é sempre óbvio e nada é óbvio, né? Então, só nada é óbvio. Plugava na televisão da empresa, então aí também teve algumas coisas que eu faria diferente, mas a gente pode falar num outro momento sobre a prática. Wagner, para fechar com chave de ouro. Vamos lá. E você faz parte de um momento target importante, que foi quando a gente chegou nas ouvidorias. Então, junto com a Abrarec, junto com vários associados de lá, né? Então, isso também é uma oportunidade que a gente tem de trazer, e agora eu agrego a experiência sua, tinha da Mercedes, mas agrego a sua experiência também em ouvidorias. Então, a gente também tem que pensar em treinamentos, em como fazer diferente. E o que você faria diferente agora? Vamos lá. Está vivendo com a gente. Eu conheci a Aline, como ela mencionou ali no início, em uma multinacional que eu atuei, e por fim eu estava na ouvidoria. E a gente teve um projeto de fazer mediação, conciliação inicial. A gente gostaria de não deixar o processo prolongar. Então a gente tinha ferramentas realmente que nos auxiliavam com processos que a empresa não havia sido citada ainda. Então, assim que o autor ingressava com a ação, a gente já conseguia localizar esse processo e atuar. E aí a gente já começava essa atuação junto com o próprio autor, e aí, claro, que depois a gente passava para o advogado. Então, foi assim uma experiência ímpar, ganhos excepcionais, tanto para o cliente, porque ele já tinha aquele contato logo quando ele iniciou, e aí muitas das vezes ele falava, nossa, mas eu acabei de ingressar uma ação, porque a gente nem mencionava do processo. E aí ele falava, eu acabei, se você me ligasse 1, 2 dias antes, eu falei, mas nada impede que a gente possa prosseguir a partir daqui. Basta que eu então faça o contato com o seu advogado e tudo, e assim a gente prosseguia. E aí a gente teve baixa de provisão, a gente teve ganho para a empresa aí que a gente conseguia reduzir custo muito grande, e aí a gente tinha um outro lado, ganho para o cliente, que a gente conseguia resolver o problema dele logo inicial, não precisa ter todo aquele desgaste do processo, a desjudicialização, valorização da marca, porque aí o cliente conseguia verificar a empresa de uma forma diferente, mesmo com aquele problema. Então, assim, é o que eu falo, é uma via que a gente tinha de ganho para ambas as partes, para a empresa e para o cliente. Então, foi nesse momento que eu conheci a Aline, que ela esteve na empresa, e aí ela... E aí, só para ficar claro, nesse caso não era mediação, tá? A gente dava o treinamento para os ouvidores, né? Que entravam em contato, e por que pode entrar em contato com o cliente? Porque a empresa pode falar com o seu cliente, né? Então, só para a gente deixar claro qual era o movimento, né? Não era mediação, é que a gente tem um treinamento de mediação para ouvidoria e atendimento, que a gente faz com bastante recorrência, e a gente traz esses benefícios que o Wagner trouxe de grande atitude, assim, e a gente precisa voltar, porque um dos pilares que a gente tinha era o treinamento, e que hoje a gente está consumido por outras entregas, mas que faz todo sentido, e aí a gente pode, todos vocês que tiverem experiência, a gente pode agregar e formar, quem sabe até um treinamento online, que eu acho que dá acesso a maior número de pessoas, né? Alguém mais que tem uma consideração? Eu só tenho a agradecer, eu acho que é rico, eu acho que o tempo é escasso, mas a gente tem que dar um jeito, né? O que a gente faz da meia-noite às 6, né? Diga-se de passagem, né? Mas eu acho que a gente tem... Aline, você só não deixou o Wagner dizer o que ele faria diferente. Ele não tem... Desculpa, então fala. Vamos lá. Na verdade, eu faria o mix... Não, que isso. Um mix, eu acho que o que a gente deveria fazer diferente é o que a Isabela colocou aí, a gente buscar conhecimento, técnicas, para a gente poder abordar o cliente de uma forma diferente, agregar toda essa parte tecnológica aí, que é difícil para a Mercedes, não é difícil para mim também, é difícil para a Varias, é difícil para todo mundo, é uma experiência. E o que a Isabela também comentou aí, dessa questão do híbrido, ela tem uma interpretação, a Aline já trouxe uma outra questão aí do híbrido, que é bem mais diferente, que a gente talvez não tivesse pensado. Então, assim, é um mix. Eu acho que o que eu faria diferente é tudo isso. É você ir para uma mediação dessa com conhecimento, tendo verificado ali o que o processo traz, o que o autor menciona, o que a empresa, por sua vez, também trouxe ali de argumentos e de contrarrazões ali para aquele processo, esse contato com o cliente. Então, eu acho que é tudo isso. E a gente, como está atuando aí com uma carteira que a gente atua a nível Brasil, a gente tem também toda essa diversidade de regiões. Então, quando você fala com um advogado da Bahia,
Bahia é diferente de quando você fala com um advogado do Sul. Então, a gente tem toda essa parte aí. Uma que ele quer estar mais próximo realmente e ele quer essa negociação com você por telefone. Já tem um outro que vai fluir, que a gente sabe aí que a maior parte aí é pelo WhatsApp, de fato, mas e aí não precisa ser só de uma forma escrita, a gente pode ter um áudio ali. Então, tem toda essa questão que está tudo envolvido, tudo misturado. Eu acho que isso é um ganho assim muito grande que a gente deve seguir, e essa troca traz experiências diversas aí com todos, que a gente pode unir e a gente ser mais forte. E o que nos une a Target, eu acho que é justamente os mediadores também ter essa visualização, entender que o pessoal, esse contato é muito importante, e é o que a Target não deixa de lado, é o que ela traz. Sim. A gente tem toda essa ferramenta tecnológica, tem. A gente poderia seguir sem os mediadores? Até poderia. Seria a solução mais apropriada? A gente já viu aí que na prática, no dia a dia, não é. Então, a gente precisa ter esse calor humano, os mediadores, consultores... Humanizado, né? O nosso atendimento é humanizado, exatamente. É o que a Target faz e nos traz. Muito obrigado, Aline, pelo espaço, pelo momento. Foi maravilhoso. Eu acho que a gente vai ser o primeiro de uma segunda rodada, porque tem muita coisa para falar. Acho que a gente ficaria mais 1 hora aqui falando, mas não é o ideal, porque as pessoas não conseguem pegar depois, tá? De experiência, ninguém depois vai assistir. Então, a gente quer que isso seja insumo. Para finalizar, cada um fale uma palavra para motivar aí mediadores, advogados, que estão aí, uma palavra, uma frase, ou alguma coisa final mesmo para quem está nos assistindo, ou vai nos assistir daqui a pouco, em relação à advocacia e à mediação. Vamos lá, Mercedes, você começa. Para mim, eu acho que a gente, nesse momento todo, uma frase que eu adoro, que é do Gabriel Pensador, que diz o seguinte: seja você mesmo, mas não seja sempre o mesmo. Então, nossa, muito boa. É muito boa essa frase. Então, essa é a minha mensagem. Muito bom. Agnes? Eu vou falar uma palavra, né? Perseverança. Porque tem muitos casos que a gente pensa que está perdido, mas se você perseverar, você consegue fechar e finalizar ele. Perseverança. Simone? Eu fecho com uma frase que é de minha autoria mesmo: mediar é legal, vamos compor. Legal, muito bom, muito bom. Isabela? Eu colocaria a palavra adaptabilidade, tanto para o advogado quanto para nós, mediadores. Muito bom, Isabela. Vanessa? Eu colocaria a ideia do conflito como algo positivo, como um canal de oportunidades, para a gente não se fechar, sabe, para o novo, para a gente, é o que a Isabela falou, se adaptar, né, se permitir inovar. Mais ou menos esse raciocínio. Muito bom. Wagner? Semear. Eu acho que se essa plantação é como a Vanessa trouxe lá no início, se a gente comparado com outros países, nós estamos engatinhando, mas se a gente comparar o que nós éramos com o que nós estamos no momento, nós já crescemos muito e a gente tem muito a crescer. Então, se a gente semear agora, a gente vai conseguir colher bons frutos. Perfeito. Eu fecho, na verdade, agradecendo e aceito todos os desafios, vocês sabem muito bem disso, então estar com vocês é muito importante, cada um tem uma história. Hoje eu consigo ter um grupo de pessoas que prestam serviço para a Target muito próximos a mim, ou que vieram via pessoas próximos a mim, né? Então, eu sei que isso vai mudar daqui a pouco, a gente está com um novo projeto que está vindo várias pessoas que eu não conheço, mas eu gosto muito desse sistema de um indica o outro, que conhece o outro, porque eu acho que é uma rede, eu acho que as pessoas do bem estão juntas, eu acho que isso é importante, profissionais competentes, eu acho que tem que investir mesmo, mas é o que a Isabela falou, que o Wagner, Simone, a adaptabilidade, então eu acho que a gente precisa estar aí adaptado a isso, tá? Se vocês puderem olhar um pouquinho para a tela, eu vou tirar uma foto nossa, tá? Que eu tirei várias, mas algumas não ficaram tão boas, para guardar esse momento. Ficamos à disposição nas redes sociais, qualquer lugar, mandem suas perguntas para a gente, eu vou disponibilizar o vídeo em todos os canais, já vai ficar à disposição para vocês mandarem, tá? E vamos marcar um próximo aí, com perguntas e respostas diretas, vamos ver se a gente faz um assim, que eu gosto desse modelo, tá? O que eu faria diferente deste encontro, nada, ele saiu como eu tinha planejado, e vocês ajudaram muito para que isso acontecesse, tá bom? Obrigada pela confiança e bom dia para vocês, gente. Obrigada, Aline. Obrigada, gente. Tem uma manifestação lá no chat, tá? Eu vou só encerrar a gravação, mas pode olhar para mim, por favor?